Quem é? É sério, amigo. Mostra a identidade ou manda os Tom Sexton pra cima de você. Nos ferrou. Socorro! Pelo amor de Deus, não bata na TV. Ai, qual o problema da TV? Boa noite, Londres. Permitam que eu peça desculpas pela interrupção. Eu, como muitos de vocês, aprecio o conforto da rotina diária, a segurança familiar, a tranquilidade da repetição. Que saco! Gosto delas como qualquer outro. Mas no espírito da Quem é, comemoração, mãe? onde importantes eventos do passado, geralmente associados à morte de alguém ou ao final de uma guerra sangrenta, são comemorados com um belo feriado, eu pensei em marcar este 5 de novembro. Um dia que, infelizmente, não é mais lembrado, tomando um pouco do tempo de suas vidas diárias para sentar e conversar. Existem, é claro, aqueles que não querem que falemos. Preciso pensar. Suspeito que ordens estejam sendo gritadas e homens com armas já se ponham a É o caminho. chanceler. Droga! O quê? Porque enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E a verdade é que existe uma situação totalmente errada neste país, não existe? O senhor projetou, queria prova de falhas, queria em todas as televisões de Londres. Crueldade e injustiça. Intolerância e opressão. Onde um dia houve o direito de discordar, de pensar e falar como se desejasse. Agora temos sensores e sistemas de vigilância forçando-nos a nos conformar e solicitando nossa Precisamos de submissão. câmeras. De quem é a culpa? Com certeza existem aqueles que são mais responsáveis do que outros e eles vão ter que prestar contas. Mas verdade seja dita, se procuram os culpados, só precisam se olhar no espelho. Eu sei por que fizeram. Eu sei que têm medo. Quem não teria? Guerra, terror, doenças. Havia uma miríade de problemas que conspiraram para corromper a razão de vocês e tirar de vocês o bom senso. O medo guiou suas ações e em seu pânico vocês confiaram no alto chanceler Adam Sutler. Ele lhes prometeu ordem, ele lhes prometeu paz e tudo o que ele exigiu em troca foi consentimento silencioso e obediente. Estamos quase entrando. Ontem à noite eu tentei romper este silêncio. Ontem à noite eu destruí o Old Bailey para fazer este país lembrar de tudo o que ele se esqueceu. Há mais de 400 anos, um grande cidadão desejou marcar o 5 de novembro em nossas memórias. Ele quis lembrar ao mundo que igualdade, justiça e liberdade são mais do que palavras. São perspectivas. Se vocês não veem nada, se os crimes deste governo ainda lhes são desconhecidos, eu sugiro que deixem o 5 de novembro passar em branco. Mas se vocês veem o que eu vejo, se sentem o que eu sinto e se buscam o que eu busco, então peço que fiquem junto a mim daqui a um ano do lado de fora do parlamento. E juntos daremos a eles um 5 de novembro que nunca se esquecerão. Relatório especial de emergência. Interrompemos nossa programação normal para trazer até vocês uma terrível notícia sobre um atentado terrorista na Jordan Tower que terminou momentos atrás. Um terrorista psicótico, identificado apenas pela letra V, atacou a sala de controle com poderosos explosivos e outras armas que ele usou contra civis desarmados para veicular uma mensagem de ódio. Acabamos de receber estas imagens da ousada batida policial. Vamos! É ele! É o terrorista! Este é apenas um boletim inicial. Mas até agora, acredita-se que durante a ousada operação, o terrorista foi baleado e morto. Conversa. Ainda, segundo afirmaram as autoridades, o perigo já passou. O terrorista está morto.
Meu irmão era um dos alunos de St. Mary. Depois que morreu, meus pais viraram políticos. Eles protestaram contra a guerra e a regeneração. Quando Sutler foi nomeado alto chanceler, eles foram ao protesto em Leeds. Eu assisti pela televisão, achando que ia ver meus pais serem mortos. Me lembro deles discutindo à noite. Mamãe queria deixar o país. Papai se recusou. Ele disse que se fugíssemos, eles venceriam. Venceriam. Como se fosse um jogo. Ivy, se esconda! Eu nunca mais os vi. A primeira leva de pacientes chegou hoje. E devo admitir que estou muito empolgada. Este pode ser o começo de uma nova era. Energia nuclear não significa nada num mundo onde um vírus pode matar toda uma população e deixar suas riquezas intactas. Andem logo! Andem! 27 de maio. O comandante Prótero inspecionou o laboratório com o padre Liliman, que eu soube estar aqui para monitorar violações de regras e direitos. Ele me deixou nervosa, mas depois o comandante me garantiu que não haveria problemas. 2 de junho. Continuo me perguntando se estas pessoas entendem como poderiam ajudar o país se agissem diferente. São tão fracas e patéticas. Nunca olham nos nossos olhos. Descobri que eu as odeio. 18 de agosto. Dos 48 iniciais, mais de 75% já estão mortos. Nenhum padrão controlável surgiu ainda. 18 de setembro. Existe um caso que continua a me dar esperança. Ele não apresenta nenhuma das patologias do sistema imunológico que os outros pacientes desenvolveram. Descobri várias anomalias celulares no sangue dele que não fui capaz de classificar. As mutações parecem ter acionado o desenvolvimento anormal de sinestesia básica e reflexos. O paciente disse que não podia mais lembrar de quem era nem de onde veio, fosse ele quem fosse. É agora a chave do nosso sonho e a esperança de que tudo isto não tenha sido em vão. 5 de novembro. Começou noite passada, por volta da meia-noite. As primeiras explosões destruíram toda a ala médica. Todo o meu trabalho se foi. Ainda estava tentando entender o que teria acontecido quando vi o homem do quarto 5. Ele olhou para mim. Não com olhos, não havia olhos, mas soube que ele olhava para mim porque eu pude sentir. O que precisamos agora é de uma mensagem clara ao povo deste país. Esta mensagem deve ser lida em todos os jornais, ouvida em todas as rádios e vista em todas as televisões. Esta mensagem deve ser divulgada por toda a Interlink. Eu quero que este país perceba que estamos à beira da destruição. Quero que cada homem, mulher e criança entenda que estamos à beira do caos. Eu quero que todos se lembrem porque precisam de nós. Nos antigos Estados Unidos, a guerra civil continua a devastar em meio a eles. Cientistas atribuem esta última falta d'água à escassez de chuva nos últimos 2 anos. Oficiais do Ministério esperam que o preço dos cupons suba. A polícia prendeu 9 suspeitos responsáveis por armazenar a vacina da gripe aviária. Tá assim o verão todo? Fora da zona de quarentena, uma nova bactéria liberada no ar matou 27 pessoas. As autoridades descobriram novas provas ligando a organização terrorista chamada V ao ataque viral de St. Mary em Londres há 14 anos. Nossa história começa, como a maioria das histórias, com um jovem político de ascensão rápida. Ele é muito religioso e membro de um partido conservador. Ele é muito obstinado e não tem o menor respeito pelo processo político. Quanto mais poder obtém, mais óbvia fica a beatice dele e mais agressivos se tornam os que o apoiam. No tempo certo, o partido lança um projeto especial em nome da segurança da nação. No começo, pensam que é uma pesquisa de armas biológicas que devem ser obtidas a qualquer custo.
Porém, o objetivo deste projeto é poder, dominação hegemônica, completa e total. Só que o projeto acaba violentamente. Mas os esforços desenvolvidos não foram em vão, pois uma nova habilidade de fazer guerra nasce do sangue de uma das vítimas. Imagine um vírus, o vírus mais terrível que puder, e depois imagine que só você tem a cura. Mas se o seu objetivo final é poder, qual a melhor forma de usar uma arma? É neste ponto da história que vem uma aranhazinha. Ele é um homem aparentemente sem consciência, para quem os fins sempre justificam os meios. É ele quem sugere que o alvo não deve ser um inimigo do país, mas sim o próprio país. Os alvos são escolhidos para potencializar o efeito do ataque. Uma escola, uma estação de metrô e uma estação de tratamento de água. Várias centenas morrem em apenas algumas semanas. Que Três Águas está de fato contaminada. As autoridades tentam controlar a dispersão. Causou uma onda de destruição debaixo da terra. Incentivados pela mídia, medo e pânico se espalham rapidamente, rachando e dividindo o país até que, enfim, o verdadeiro objetivo vem à tona. Antes da crise do St. Mary, ninguém poderia prever o resultado das eleições daquele ano. Ninguém. Então, não muito depois das eleições, ora, vejam só, um milagre. Alguns acreditaram que era obra do próprio Deus, mas foi de uma companhia farmacêutica controlada por certos membros do partido que os deixou podres de ricos. Um ano depois, vários extremistas foram julgados, condenados e executados enquanto um memorial era construído para canonizar as vítimas. Mas o resultado final, a genialidade do plano, era um medo. O medo se tornou a ferramenta suprema deste governo e, através dele, nosso político ascendeu ao cargo recém-criado de Alto Chanceler. O resto, como dizem, é história. Você pode provar o que diz? Por que acha que ainda estou vivo? Não sobrou muita coisa. Mas enquanto estive lá, foi estranho. De repente, eu tive a sensação de que tudo estava relacionado. Foi como se eu pudesse ver tudo. Uma longa cadeia de eventos que se estendia até muito antes de Lark Hill. Senti como se eu pudesse ver tudo aquilo que aconteceu. E tudo o que vai acontecer. Era como um padrão perfeito, estendido à minha frente. E eu percebi que somos todos parte dele. E estamos presos a ele. Com tanto caos, sem dúvida, alguém vai fazer alguma bobagem. E quando fizer, a situação vai ficar preta. Desordeiros presos em Brixton. Então, o Sutler vai ser forçado a fazer a única coisa que sabe fazer. E quando fizer, o V apenas precisa manter a palavra. E então... Meus caros ingleses, esta noite, nosso país, tudo pelo que lutamos e de que nos orgulhamos, enfrenta uma grave e terrível ameaça. A área está limpa, senhor. Este violento e incomparável assalto à nossa segurança não vai passar sem resposta. Onde ele está? Ou punição. Um tostão pelo lugar.
Nosso inimigo é insidioso, procura nos dividir e destruir os alicerces de nossa grande nação. Eu mantive a minha parte no trato, mas você manteve a sua? Tragam ele aqui. Esta noite devemos ficar atentos, devemos ter determinação. Mas acima de tudo, devemos ficar unidos. Os que forem pegos hoje, violando o toque de recolher, vão ser considerados em conluio com o inimigo e julgados como terroristas, sem clemência ou exceção. Quero ver o rosto dele. Esta noite eu lhes dou o meu mais solene voto que a justiça vai ser rápida, vai ser correta e sem qualquer misericórdia. Meu Deus, não. Finalmente, nos encontramos. Eu trouxe uma coisa para o senhor chanceler. Um presente de adeus. Por tudo que fez. Por tudo que poderia ter feito. E pela única coisa que lhe sobrou. Adeus, chanceler. Senhor Creedy. Repulsivo. Agora que terminou, quero ver o seu rosto. Tire a sua máscara. Não. Insolente até o final. Não vai chorar feito ele, vai? Você não tem medo da morte? Você é como eu. A única coisa que temos em comum é que ambos estamos prestes a morrer. Como imagina que vai acontecer? Com minhas mãos no seu pescoço. Conversa. O que vai fazer? Rastreamos este local. Você não tem nada, nada. Só suas malditas facas e seus golpes idiotas de karatê. Nós temos armas. Não, o que vocês têm são balas. E a esperança de que quando elas se esvaziarem eu não esteja mais de pé. Porque se eu estiver, vão estar mortos antes de recarregar. É impossível. Matem. Minha vez. Por baixo desta máscara não há só carne. Por baixo desta máscara há uma ideia, Sr. Creedy. E ideias são a prova de balas.
essa música? Sim. A música dele. Quem era ele? Ele era Edmond Dantès. Ele era meu pai e minha mãe. Meu irmão. Meu amigo. Ele era você. E eu. Era todos nós. Ninguém jamais se esquecerá daquela noite e do que ela significou para este país. Mas eu nunca vou esquecer o homem e o que ele significou para mim. V de Vingança. Jesus, por favor! É muito censurado, mas acontece frequentemente que, com aspecto de devoção e piedade, adoçamos o próprio demônio. Porém, esta valorosa visitação de uma vexação passada se encontra vivificada e fez um voto de vencer os vermes venais e virulentos que se valem do vício e valorizam a violação violenta, depravada e voraz da vontade. Quero dizer que eu, assim como Deus, não jogo dados e não acredito em coincidências. Está se vingando pelo que fizeram com ela. E com você. O que fizeram comigo me criou. É um princípio básico do universo, que toda ação cria uma reação igual e oposta. É assim que encara? Como uma equação? O que fizeram a mim foi monstruoso. Eles criaram um monstro. É um princípio básico do universo, que toda ação cria uma reação igual e oposta. On my 40th birthday, rather than merely bore my friends by having anything as mundane as a midlife crisis, I decided it might be more interesting to actually terrify them by going completely mad and declaring myself to be a magician. Because if you suddenly declare yourself to be a magician,
without any knowledge of what that entails, then one day you are likely to wake up and to discover that that is exactly what you are.